O flashback de Loki começa a se concluir quando retornamos àquele dia esquecido durante a morte de Harold. Mas com isso, como de costume, surgem vários detalhes, incluindo uma compreensão mais definitiva dos efeitos de cada um dos contratos de Emo, a lendária fruta de Albi, e a possível outra fruta relacionada ao Hammer Ragnar. Então, vamos analisar esses últimos capítulos juntos. Na capa, Hatchin está removendo neve graças aos seus braços e recebendo luvas em troca, uma para cada um de seus 6 braços. Em sua camisa está escrito Takoyaki 8, que se refere a um navio que ele conseguiu durante sua história de fachada, construído pelo bagre da vila de Hachimaki Namazu, e que agora serve como uma barraca ambulante de takoyaki, o prato tradicional japonês de polvo frito. Na página colorida, por sua vez, temos um belo desenho de todos os piratas das rochas em cores, com alguns detalhes interessantes sobre alguns deles. Jabek está em destaque com o mesmo esquema de cores que vimos há algumas semanas na capa da Jumping. Ao lado dele está John com o mesmo cabelo branco que vimos em seu zumbi. Vemos ele contando dinheiro, o que demonstra seu amor por tesouros, já mencionado diversas vezes. Depois temos Barba Branca com Stussy no colo, mostrando a enorme diferença de tamanho entre eles. Mas igualmente grande é Gonzi, que parece ser quase do tamanho do próprio Barba Branca. Especialmente porque ele não parece estar em pé no sofá. Isso combina com o fato de seu zumbi também ser bem grande. E neste caso, ele parece ter cabelo e barba vermelhos, ao contrário de seu zumbi que tinha cabelo preto. Então me pergunto se seu cabelo de alguma forma definhou com o tempo, ou se Oda mais uma vez mudou de ideia em relação ao que o anime e o mangá colorido usaram. Flutuando acima deles está Shiki, que lança um olhar de soslaio para Kaido enquanto voa no ar graças aos seus poderes. Abaixo dos dois está Oko, que está mostrando o dedo do meio para Barbel, enquanto segura uma garrafa de bebida na outra mão. Curiosamente, ele tem cabelo esverdeado, o que combinaria com o cabelo de Kibu se ele for de fato Caribou e pai de Caribou. Isso pressupõe que a coisa em cima da cabeça dele seja um cabelo estilizado de forma estranha e não um réptil vivo de verdade. Ao lado dele, Marlon aparece com cabelo azulado, enquanto o enorme Barbel tem cabelo amarelo, fazendo sua cabeça parecer estar em chamas. Abaixo dele estão os membros finais, incluindo a Big Mom, comendo um bolo inteiro junto com Gloriosa, embora o pedaço dela esteja prestes a ser devorado por sua cobra. Como vimos no anime durante o Vale dos Deuses, a jovem Gloriosa tinha cabelos castanho-alaranjados. Enquanto isso, Albi é retratado com o que parece ser cabelo arroxeado, o que mais uma vez contrasta com sua representação anterior no anime e no mangá colorido, onde ele tinha cabelo preto. E finalmente, acima dele está Esqui brandindo seu icônico machado prateado que lhe rendeu o apelido, e que aparece com cabelo grisalho condizente com a cor prateada de seu machado. O capítulo começa mostrando diferentes lugares ao redor do mundo, reagindo às mudanças na cultura de Albia. O primeiro é uma ilha tropical com grandes palmeiras e torres que lembram castelos, com uma torre do relógio particularmente proeminente à direita. Ligeiramente semelhante ao lugar, com uma torre do relógio parecida no capítulo anterior. Então fico pensando se os dois poderiam ser a mesma coisa. E ali, atrás daqueles que leem o jornal, você pode ver um homem e uma menininha trocando balões. Em outro lugar, um chefe está tendo grande sucesso em sua loja, graças a contas a alguns frutos do mar de Alb, que provavelmente se referem àqueles peixes colossais que vimos perto das ilhas em casos como o capítulo 866. Em outro lugar, vemos Umate vendendo madeira de Albi para algum comprador rico, proveniente de suas árvores colossais, como se vê ao fundo um único tronco ocupando grande parte do navio. Se você se lembra, o Might era um dos imperadores do submundo que apareceu na festa da Big Mom, conhecido como o Imã dos Transportes, que tinha uma rede de transporte profundamente ligada ao submundo.
Sendo assim, além dessa madeira vista aqui, que parece ser de árvores comuns, ou pelo menos de galhos menores do átomo, eu não me surpreenderia se o Meat também tivesse ajudado a enviar parte da madeira da árvore de Adão para o mercado negro, que é como mais tarde, pessoas como Frankie conseguiriam a madeira e assim poderiam construir o Thousand Sunny. Tudo graças aos esforços de Harold para abrir mais o país. Harold continua a tentar convencer Alb a juntar-se ao governo, mas recebe vários avisos. Ainda cego pela sua própria visão, afirma que era isso que ela queria, mas ela já não está lá para o aconselhar? Como ela mesma disse, quando ainda estava viva, ela acredita que é importante manter alguns aspectos da cultura de Alb, principalmente o orgulho de seus guerreiros e a disposição para defender boas causas. Como vemos na transição para o flashback no primeiro quadro, várias pessoas estão de prontidão do lado de fora da casa, onde Edida está descansando com o médico em primeiro lugar, bem ao lado da porta para o caso de qualquer eventualidade. Podemos ver isso melhor quando Harold sai acompanhado por Hyoden e Matu, que lamentam a morte dela, e claro, sua tripulação com Stanson Girth Goldberg e Rose Ode. Ao lado deles está Ripley com Colleen no chão, e o que parece ser Gaban em sua mão. Na parte central desta página, vemos como o pai e os dois filhos lidam com o luto de maneiras diferentes. E a Ruin desabafa ao lado de Matt e Rhode, enquanto Harold também começa a chorar, mas cobre o rosto porque precisa manter as aparências como rei. Enquanto isso, Loki permanece em silêncio em sua cela, ainda chorando, mas se recusando a mostrar suas lágrimas, porque o trauma de sua infância o tornou insuportável, razão pela qual ele continua agindo friamente com ela, apesar de vê-la como uma mãe. Embora, é claro, ela soubesse disso. É provável que, devido a essa atitude, ele tenha se recusado a explicar por que incendiou a vila de Saki, motivo pelo qual foi preso na penitenciária. Para relembrar, a penitenciária é o único castelo encontrado no submundo de Alb que mais tarde foi abandonado e, portanto, usado por Albi para abrigar seu país em um cômodo dentro do castelo. Mas naquela época ainda estava em uso e, portanto, Loki foi aprisionado lá dentro. Voltando ao presente, ou melhor, ao passado, entre Saul e Harald, você também pode ver brincando entre as crianças na escola o que parece ser uma coluna mais jovem dado o capacete. Você também pode notar, mais uma vez, a diferença de tamanho entre uma alma gigante comum com 19 metros de altura, mas que ainda parece minúscula em comparação com alguém com sangue de gigante ancestral como Harald. Avançamos um ano para 14 anos atrás, o mesmo ano em que este flashback começou, depois de pelo menos um ano como uma lâmina servo de um deus. Shanks desapareceu misteriosamente. Apropriadamente pouco antes de sua promoção a Cavaleiro Divino, sabendo sabiamente que não deveria atualizar seu serviço de assinatura ou não teria conseguido voltar atrás, embora ele ainda parecesse precisar da precaução de se livrar completamente do braço. Assim, a oferta recai agora sobre Harold. Curiosamente, isso parece implicar a ideia de que existe uma ordem para se juntar aos cavaleiros e que as vagas podem se esgotar com o tempo, o que pode ser devido à falta de juventude perene dos cavaleiros, apesar da imortalidade. Eles guiam Harold até Emu, a quem ainda se referem como Enai, o Grande, como os Cavaleiros de Armas, que se ergue tão alto no topo do trono que Mu se destaca até mesmo acima de Harold. A marca de Harold é aprimorada, com o símbolo Agoren apresentando um par de formas semelhantes a chifres adicionadas em cima. A marca normal se parece um pouco com um Jolly. Roger mais torcido verticalmente para se parecer mais com o logotipo do governo que já havia sido visto em lugares como acima dos Aloves da Câmara Frigorífica em Marijua, como mencionamos, e em imagens de cunho religioso ao longo da história.
No entanto, apontamos que quando visto no braço de Shanks, faltam os chifres presentes nas faixas dos Cavaleiros Divinos que presumimos ser o símbolo deles. De fato, esses chifres adicionados fazem parte da atualização. E assim, agora me pergunto como a marca de Gortys ficaria com o padrão final completo. Todo o conceito lembra um pentagrama demoníaco, onde adicionar mais detalhes altera suas propriedades mágicas. Isso agora dá a Harold não apenas mais poder, mas também imortalidade e Isla, o pacto com Emu criando uma abadia em Albath, que é como Gonco e Shamrock conseguiram chegar à ilha nos dias atuais. Como vimos, eles então criaram uma nova abadia em um galho, e é assim que invocam os Summers e os matam. Basicamente, isso significa que qualquer um com o poder do abismo pode invocar outros cavaleiros divinos ou Goros. Mas é necessário que uma pessoa esteja presente para criar o abismo, ou que já o tenha criado antes, razão pela qual Saturno viaja pessoalmente para o futuro. Curiosamente, isso parece confirmar que o próprio abismo, ou pelo menos a criação de um, não faz parte dos poderes da lâmina serva. Infelizmente, o novo plano de assinatura de Harold também inclui a capacidade de ser controlado por Emu, algo semelhante ao que vimos com Gokul, que havia perdido suas memórias antigas com Brooke. As recuperou por um momento, mas foi interrompida novamente por Emu. Curiosamente, Gonco já demonstrava grande lealdade a Emu antes mesmo de se tornar uma cavaleira divina, sendo inclusive uma lâmina serva. Então, me pergunto se mais uma vez ela é uma exceção ou se foi manipulada de alguma outra forma pelos poderes de Emu. Também me questiono se a possessão é exclusiva dos Gorsai, com exceção de Gonco, porque embora Emma tenha controlado Harold aqui, resta saber se ela conseguirá controlá-lo completamente com os olhos e tudo mais, especialmente considerando o controle que Harold ainda tem sobre sua voz. Incapaz de resistir ao controle, Harold tenta desesperadamente se sacrificar para impedir que Alby caia sob o controle de Emil, o que provavelmente é a grande confusão da qual Summers e Emu falaram. Isso começa a explicar por que ele ordenou que os guardas o atacassem e tentassem matá-lo quando Loki e Yald entraram. E também pode explicar por que Loki matou seu pai, já que Loki, possuindo o hack do Conquistador, era o único ali capaz de superar a imortalidade de Harold e matá-lo completamente, e ninguém mais conseguiria, por mais que isso doesse no coração de Loki. Mas dada a sua reputação, é claro que o país culparia o pobre príncipe mais uma vez. Mudando para o lado de Gavin e Shanks, Shanks descobre sobre Ace. Shanks o considera como um irmão mais novo, visto que Roger era seu pai. Mas, mais interessante ainda, acredita que Ace pode se tornar o próximo rei dos piratas. Embora eu imagine que Garb não tenha especificado exatamente quem era o filho de Roger, isso é muito interessante, pois essa é uma concepção que muitos no mundo tinham, a ideia de que Ace seria o rei dos piratas da próxima geração, ou até mesmo um novo Joy Boy. Até mesmo Sangoku mencionou que a razão para a escala de uma guerra como a de Marineford era que Ace precisava ser executado a todo custo devido ao perigo de ele se tornar a nova figura líder da futura geração de piratas. E isso é algo que Yamant repetiu várias vezes, até perceber que Luffy era a figura de quem Odin falava. No fim, como Gabin explica aqui, essa concepção se provou errada. E como Barba Branca disse em seu discurso final antes de morrer, a vontade herdada não é algo ligado a linhagens sanguíneas, mas sim transmitida como uma tocha, como uma chama, com um foco particular naquela página em Luffy. No entanto, é interessante pensar que Shanks também pensava assim. Talvez o motivo de ele se considerar o filho do destino fosse por ser filho de Roger antes de Ace aparecer, mas talvez se refira a algo completamente diferente. Há também uma teoria antiga de que Shanks queria originalmente dar o Komui ao filho de Roger, mas no fim Luffy acabou comendo-o e decidiu apostar nele. Embora agora
esteja ficando definitivamente claro que ele sacrificou o braço de propósito para se livrar da marca. De volta ao castelo, enquanto Harold começa a perder o controle, sua vida passa diante de seus olhos, lembrando-se de seu sacrifício, com as trombetas dos aplausos do povo de Albaf e das crianças na escola de tudo o que ele havia conquistado. Ele menciona que sua vida durou 144 anos, mas isso entra em conflito, já que Harold tinha 45 anos há 109 anos, o que significaria que, se ainda estivesse vivo, teria 154 anos. No entanto, como ele morreu há 14 anos, então, neste momento, ele deveria ter 140 anos e não 44. Então, a menos que eu tenha errado nos cálculos, me pergunto se Oda se atrapalhou um pouco com a matemática ou se está tentando encontrar uma maneira de calcular a idade dele com mais precisão. De qualquer forma, voltando ao início do flashback, como havíamos presumido, Harold estava sendo manipulado pelos guardas porque ele pediu. Mas voltando a Shanks, ele nos dá mais detalhes sobre as habilidades desbloqueadas por cada um dos contratos. O contrato de águas rasas para espadas divinas significa que a pessoa que porta a marca não pode desobedecer às ordens de Emu. Isso se aplica apenas aos limites das habilidades de Emu, já que sem telepatia eles podem ser controlados à distância. Além disso, por não possuir regeneração, Shang-Tsu conseguiu se livrar da marca, porque seu braço não se regenerava. O contrato de águas profundas para cavaleiros divinos significa que a pessoa que porta a marca ainda não pode desobedecer às suas ordens. No entanto, agora ela pode se comunicar telepaticamente com Emu ou com os outros membros dessa rede. Emu pode dar ordens de qualquer lugar do mundo, tornando-as inescapáveis. Além disso, aqueles com este contrato tornam-se capazes de invocar o pentagrama do abismo. Embora ainda não esteja totalmente esclarecido se as lâminas servas também podem usar o abismo, apenas não conseguem gerá-lo, ou se a habilidade de viajar é totalmente limitada a cavaleiros divinos e superiores. Digo isso principalmente porque Kellen afirmou que apenas aqueles com uma marca podem usar o abismo. Mas me pergunto se ele se referia a alguém do mesmo nível ou a qualquer um com uma marca em geral, como Shanks neste exemplo. E além disso, é claro, não há apenas o aumento da força, mas também a imortalidade. Vale ressaltar que essa imortalidade não envolve juventude eterna, já que vimos cavaleiros divinos envelhecerem com o contrato das profundezas do mar. Em vez disso, Shanks não nos dá detalhes sobre o contrato das profundezas do mar, mas podemos supor algumas coisas com base no que ele disse. Parece que o contrato das profundezas do mar concede o poder da juventude eterna, já que todos os Gorais demonstraram não envelhecer, ao contrário dos Cavaleiros das Armas. Assim, em certo sentido, concede imortalidade verdadeira e completa. Embora, é claro, isso dependa da vontade do Grande. Além disso, me pergunto se as transformações demoníacas também são uma dádiva do contrato das profundezas do mar, particularmente porque Gokou, ao matar Gam e Summers, possui Akuma no Mi comum com Shamrock, tendo uma Akuma no Mae em sua lâmina, enquanto os deuses criaturas demoníacas foram referidos simplesmente como suas criaturas, sem que fosse dito que possuíam uma Akuma no Mi. Embora isso ainda esteja em aberto. E claro, além disso, há a estranha exceção de Goku, que pareceu fiel a Emu, apesar de também ter sofrido lavagem cerebral, mesmo quando ainda era uma serva divina. Sua lâmina possui juventude eterna, apesar de ainda ser uma cavaleira divina. E surge a questão de qual nível permite a possessão total do corpo, já que Harold, neste capítulo, tem seu corpo controlado, mas nunca é possuído diretamente por Emu, apenas sofre lavagem cerebral. Então, Gonku é uma exceção a essas lágrimas. E se for por quê? Com os últimos resquícios de sua consciência, Harold diz a Loki para comer a fruta e usá-la para matá-lo como havíamos previsto. Com sua mente completamente controlada por Emu, Harold ordena que o castelo seja trancado.
o que explica por que os guardas não conseguiram escapar e tenta impedir Loki de comer a fruta. Em vez disso, Emu deseja que Harold a tome para si. Podemos afirmar que ainda se trata de Harold, porque seu padrão de fala corresponde ao dele próprio, e não ao de Emu, referindo-se a Emu na terceira pessoa como uma entidade separada. Curiosamente, parece que era isso mesmo que Jabek queria fazer com Harold comer o fruto. Mas Jarl avisa que se Harold o comer e perder o controle, será literalmente o fim do mundo. Isso se alinha tanto com a ambição de Jabek de mudar o mundo completamente, quanto com a afirmação de Loki no início da arca, de que ele é o Deus Filho que trará o fim do mundo. Jod tenta impedir Harold, mas acaba sendo atingido na cabeça pela espada. E Harold revela que foi Jarl quem lhe deu aquela espada. Isso é algo que muitos de nós já tínhamos percebido há vários capítulos, que a espada na cabeça de Jarl era a mesma que Harold empunhava em sua pintura. E de fato foi ele quem esfaqueou Jarl? Alguns se perguntaram se isso se devia ao fato de Harold ter vendido ou traído Albaf, enquanto outros pensaram que ele poderia ter sido enganado. Mas de certa forma, a última hipótese não estava muito longe da realidade. É possível, no entanto, que ao ser esfaqueado dessa maneira, Harold tenha sofrido alguma perda de memória e não se lembre do que aconteceu no castelo naquele dia, a menos que ele esteja realmente escondendo um segredo de Loki sem nenhum motivo aparente. Embora o fato de Gaban também estar presente, mas não ter revelado o segredo antes, signifique que talvez tenha havido algum acordo entre eles. Enquanto ele e Shanks tentam impedir Harold, Shanks demonstra visível dor por ter que bater em alguém que ele considerava um boa pessoa. Falando em Shanks, também me pergunto por que ele concordou em derrotar Loki há 6 anos e por que Loki decidiu deixar Albi e se tornar um pirata em vez de seguir a promessa de seu pai. Será que ele preferia deixar esse papel para Hilding, mas não conseguiu comunicar isso claramente? Será que Shanks nunca descobriu toda a verdade sobre Loki e o que aconteceu com Harold? Sabemos que ele é bastante tsundere, mas por que exatamente Loki se deixou acorrentar por 6 anos daquela forma? Enfim, Loki segue para a sala de armazenamento, onde a Almash Akuma no Mi está escondida aparentemente dentro de um baú. Atrás dele, porém, há um martelo que podemos inferir ser o Ragnar, o martelo de Loki, que é uma fusão das palavras Ragnarok, o fim do mundo, e Mjolnir, o martelo de Thor que invoca o trovão. Faz sentido, já que Loki meio que anunciou o início do Ragnarok de Albus com um raio que incendiou a Adamantita. Podemos inferir isso também pelo fato de que ele se parece com o Ragnar, enquanto o da martelo atual de Loki é diferente, e pelo fato de Harold ter mencionado que levaríamos tanto a Akuma no Mi quanto o Ragnar, mostrando que os dois tesouros estão guardados juntos. Curiosamente, se você voltar ao capítulo 1152, poderá ver Ragnar perfeitamente atrás do baú, mas poucas pessoas prestaram atenção, provavelmente pensando que era apenas uma pedra no fundo ou parte do castelo. Misteriosamente, porém, o martelo parece se elevar no ar sozinho e começa a girar como se fosse atacar Loki. É possível que alguém das sombras tenha pegado o martelo e o arremessado contra Loki, mas a forma como a batalha é desenhada parece sugerir que o martelo quase se ergueu do chão sozinho e começou a voar em direção a ele. Então, a menos que haja alguém trancado dentro desta porta, já trancada com corrente e chave, parece que o martelo se moveu por conta própria. Além disso, um balão de fala ao lado do martelo diz: Há duas maneiras de interpretar isso. Ou é um efeito sonoro que indica girar, como é a Mas embora eu consiga ver, não é algo com que eu esteja familiarizado. Pelo menos, não me vem à mente. Alternativamente, isso poderia ser visto como uma voz, como um álbum tradicional de risadas tipo Ya ou Dohaha, e interpretado como uma voz.
embora eu ainda dê muito mais crédito à primeira hipótese de ser um efeito sonoro de rotação. Mesmo assim, porque o martelo está se movendo sozinho? Bem, não é a primeira vez que vemos objetos ganharem vida neste mundo, porque sabemos que Akuma no Mi podem ser dadas a objetos inanimados graças à pesquisa de Vegapunk, que mostrou exemplos como Laço, o cão de caça do Sr. Forrest, e a espada Span Em de Funfried. Isso, no entanto, só pode acontecer com os Zoans, porque por terem código genético animal, eles são capazes de ter vontade própria. O processo pode ser replicado de forma semelhante pelo sotaque também, já que o gado de Sukiyaki Bumuku se tornou um Atanuki depois de consumir uma fruta de alguma forma. Nesse caso, se o martelo realmente estiver vivo, podemos presumir que ele tem vida própria, o que exigiria que ele tivesse comido uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Nesse caso, existem duas possibilidades. Ou o martelo acabou comendo a fruta lendária de Alb, talvez por acidente, ou ele simplesmente possui uma fruta separada e a fruta lendária ainda está dentro do baú. No primeiro caso, eu me pergunto se seria possível matar um item para obter sua fruta. Revoli simplesmente não comeu a fruta, mas sim guardou o martelo que a continha. Mas no caso deste último, provavelmente seria muito mais simples e direto. Afinal, Ragnar parecia ser capaz de invocar o poder do trovão, lançando um raio gigantesco que incendiou a árvore atômica. Portanto, há uma boa chance de o poder de Ragnar estar relacionado a raios. Isso parece algum tipo de zoológico mítico, já que obviamente não é um zoológico, e precisa ser um Zoin para Ragnar estar vivo. Mas é difícil fazer uma conexão com a mitologia nórdica, considerando como todos os mitos de relâmpago se relacionam com Thor. E seria estranho Oda dar ao martelo a Akuma no Mi de Thor, já que ele geralmente prefere se ater a criaturas míticas em vez de criaturas humanoides, embora haja algumas exceções como Buda. Então, ainda poderia ser como o próprio Thor. Talvez ele possa estar conectado a Loki, que, entre outras coisas, era considerado o pai do lobo mítico Fenrir e da serpente-lobo Jormungandr na mitologia nórdica. Então talvez Ragnar pudesse ser um fanatismo, como um cão leal ou um animal de estimação para ele. Mas o Jormungandr também poderia ser uma abordagem interessante. Alguns especularam que o fruto mítico de Loki poderia estar ligado ao Jormungandr, dada a sua mitologia em Albi, que o associa em Olli Ligasta Vermelha Rabia, e portanto, através do Harley, a serpente Halfling, envolvida na destruição do primeiro mundo, o que corroboraria a afirmação feita novamente neste capítulo. Já existem algumas conexões entre Loki e o Jormungandr na história, como ele ter nascido com olhos de serpente ou a questão da destruição do mundo. Talvez essa conexão possa ir ainda mais longe. Mesmo assim, parece que estamos prestes a descobrir o que essa fruta realmente é. E se Ragnar também possui uma fruta igualmente poderosa, com vontade própria? E essa última pergunta permanece sem resposta: o que será essa fruta?